Pessoal, agora sim vamos dar início então à nossa live, intitulada Como Implementar o Pensamento Computacional em toda a sua rede de escolas. Essa é uma live organizada pela For Education EdTech, e o nosso intuito é batermos um papo sobre o nosso produto chamado Pensamento Computacional, que ele é um produto que foi pensado para apoiar as escolas na implementação e implantação da BNCC Computação na sua grade curricular, da educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental, e para que nós possamos fazer esse bate-papo, nós convidamos todos e todas vocês para estar aqui conosco, mas nós temos uma convidada muito especial nessa tarde para falar conosco, representando a rede Notre Dame de Educação. Nós convidamos, então, a professora Cláudia Toldo. A professora Cláudia, ela é supervisora de ensino da rede de educação Notre Dame, ela é pesquisadora e bolsista produtividade em pesquisa do CNPq, professora de língua portuguesa e linguística no curso de letras, do programa de pós-graduação em letras da Universidade de Passo Fundo, é graduada em letras, especialista em ensino de língua portuguesa, é mestre em letras e doutora em linguística, e possui também um período de estágio de pós-doutorado em linguística na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cláudia, antes de passar a palavra para você, eu quero fazer a minha audiodescrição para todos que necessitarem. Então, eu tenho a pele branca, tenho cabelo na cor loiro, eu tenho os olhos verdes, uso óculos com uma armação cinza, e estou vestindo o que está aparecendo na tela, é uma blusa de gola polo na cor cinza escuro. Cláudia, seja muito bem-vinda. Quero, em nome da For Education EdTech, agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo. Sei que a sua agenda é corrida. Também já quero deixar aqui o agradecimento à Rede de Educação Notre Dame por ter permitido que você estivesse conosco aqui, compartilhando a experiência de como a rede conseguiu avançar e estar à frente de muitas outras instituições no quesito de implementação da BNCC Computação. A gente não pode, não é uma falsidade, mas a gente precisa dizer com clareza e evidenciar aquilo que é verdade, que vocês foram pioneiros nesse trabalho excelente que vocês têm feito de implementação da BNCC Computação na estrutura curricular. Então, muito obrigado e seja bem-vinda, vou te passar a palavra. Boa tarde, Eliel, muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando contigo, com o grupo da For Education, e cumprimento todas as pessoas que nesse momento estão nos prestigiando, estão participando deste momento. Então, me apresentando, eu tenho pele branca, eu uso óculos, a armação é preta, eu tenho um cabelo liso, Chanel na altura dos ombros, olhos castanhos. Neste momento, o que aparece na tela, eu estou com uma blusinha preta e um casaquinho listadinho, colorido. O Rio Grande do Sul, neste momento, está fazendo friozinho, o que está nos deixando, assim, fora um pouquinho do calor esperado da primavera. É um prazer eu estar aqui com vocês. Atrás de mim tem uma estante de livros, que não é um papel de parede, eu estou no meu escritório, na minha casa, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Maravilha, obrigado, Cláudia. Pessoal, apenas alguns recados, alguns comunicados a nível técnico. Nós estamos aqui também com a Lise. A Lise, ela é coordenadora de projetos aqui na For Education EdTech, vai estar nos auxiliando durante essa live para reunir todas as perguntas, comentários e inscrições daqueles que desejarem em algum momento colocar alguma pergunta, alguma colocação para a Cláudia. Então, para nós estarmos organizados, se você desejar fazer algum questionamento, alguma pergunta, por favor, você pode escrever no chat, ou se preferir abrir o microfone, você escreva no chat para a Lise que você gostaria de falar, gostaria de fazer alguma pergunta, a Lise vai tomar nota
do seu nome, e aí no momento oportuno a Lise vai interromper a Cláudia e eu para te passar a palavra. É para que nós possamos deixar aqui a nossa live mais organizada. Vocês estão percebendo que nós, dessa vez, diferente das outras lives que a For Education já fez, nós tomamos a decisão de fazer essa live mais intimista, para um público convidado, um público seleto, que a gente gostaria de dialogar sobre a BNCC Computação, especificamente a implementação dela na grade curricular. Por isso que nós tomamos a decisão de fazê-la, portanto, aqui no Google Meet, essa edição de hoje. Mas fiquem à vontade para participar, o intuito é entender e conhecer um pouquinho esse case de sucesso da rede de educação Notre Dame, mas também olhar com algumas perspectivas para as nossas diferentes realidades. Bom, e aí eu quero deixar, então, é importante salientar que o nosso foco dessa live, diferente das lives anteriores, que o nosso foco era abordar a importância pedagógica de nós incorporarmos na estrutura curricular a BNCC Computação, olhando para o desenvolvimento de habilidades, como que eu articulo essas habilidades de cultura digital, pensamento computacional e mundo digital, com as habilidades de outras componentes curriculares que já compõem o currículo da educação básica, o nosso foco vai além disso nessa live. Né? Já abordamos isso em lives anteriores, mas o foco hoje é sobre como resolver o desafio de fazer essa implementação de forma coesa em diferentes unidades, diferentes regiões, quando eu possuo uma rede de escolas, um grupo de escolas, ou eu possuo mais de uma unidade da minha instituição. E aí eu possuo equipe de professores que têm culturas diferentes, que têm propostas diferentes, equipe de coordenação que tem posturas e pensamentos diferentes também. Então, como que eu levo isso em unidade? Esse é o nosso foco aqui dessa live. Portanto, Cláudia, eu já começo levando para ti uma reflexão sobre o porquê que da rede de educação Notre Dame tomaram essa decisão de implementar o pensamento computacional, porque nós sabemos que essa é uma decisão complexa. Implementar algo, seja o que for, em uma rede inteira, é um ato complexo. Então, a gente queria, se possível, que você começasse compartilhando conosco, qual foi a visão estratégica que levou, então, a rede Notre Dame a entender esse movimento, esse processo, entender o pensamento computacional como uma necessidade curricular prioritária, né? Sabendo que a execução traria alguns desafios, né? Então, apesar desses desafios, o que levou vocês estrategicamente a tomar essa decisão? Compartilha conosco. Eliel, bem como tu disseste, é sempre um desafio a gente implementar, né, nas escolas, seja uma ou seja na rede muito mais, uma decisão dessa natureza, né, e dessa envergadura. Mas eu gostaria de dar um passo atrás, Eliel, só para contextualizar uma questão que eu acho que é importante. Nada acontece do nada, assim, de repente, né? De repente a gente levanta uma manhã e diz, hoje eu vou implementar um programa como pensamento computacional no currículo das escolas. Isso, na verdade, acabou sendo uma necessidade que nós fomos sentindo. Com a pandemia, e aqui eu acho que nós temos um mundo antes da pandemia e outro pós-pandemia, né? Com a pandemia, nós fechamos uma parceria extremamente significativa e necessária com a For Education, né? Por quê? Porque nós sentimos na pele a necessidade de termos um parceiro que nos ajudasse com a questão da tecnologia e da cultura digital. Mas a gente também sempre acreditou que esse processo de implementar, de ter a tecnologia a nosso favor e como ferramenta do trabalho, dos processos de ensino-aprendizagem, era extremamente importante. E aí a gente iniciou um trabalho mais efetivo de formação de professores para saber lidar e aprender a lidar com a tecnologia, colocando questões de tecnologia nos nossos processos, nas nossas atividades, no nosso dia a dia. E aí a gente começou com uma discussão maior,
fomos implementando essa discussão e hoje, inclusive, ela está no nosso planejamento estratégico, já esteve na quadrienal passada e nesse quadriênio do nosso planejamento estratégico, também nós temos a questão da cultura digital. Então, tendo presente a necessidade de termos nas nossas atividades, nas nossas escolas, no nosso fazer pedagógico, questões de tecnologia e de cultura digital, outras necessidades vão surgindo simultaneamente, né? Entre elas, a resolução de problemas, entre elas, essa dimensão do que efetivamente significa uma cultura digital numa escola de educação básica, o que significa resolver problemas, o que significa lidar com ferramentas, e aí a gente chegou no programa do pensamento computacional da FOR. E aí a gente fez uma experiência, né? Acho que isso tem que ser dito também, porque nada acontece tudo junto. Nós fizemos uma experiência em 2023, com as nossas escolas aqui do Sul, né? Registrando, para quem está nos ouvindo neste momento, a rede de educação Notre Dame, aqui da província de Passo Fundo, nós temos escolas aqui no Rio Grande do Sul, 2 aqui em Passo Fundo, uma em Carazinho, nós temos uma escola em São Paulo e nós temos 3 escolas no Rio de Janeiro. Então, a gente pensou que poderíamos iniciar um trabalho de desenvolvimento do programa do pensamento computacional. E em 23, nós iniciamos esse trabalho, um programa, uma experiência piloto com 2 escolas aqui do Sul, tá? E iniciamos o trabalho, né? Meio tateando, meio entendendo o que isso significava, e iniciamos o trabalho com todo o apoio da FOR e realizamos em 23, então, um primeiro piloto, muito pequeno. Em 24, a gente resolveu refazer o piloto, mas daí com 2 escolas de outra região, diferente aqui do Sul, até para ver se as diferenças regionais, sociais, contextuais, poderiam afetar ou influenciar o desenvolvimento do programa. E aí, em 24, nós realizamos o piloto com 2 escolas do Rio de Janeiro, né? E aí, a partir disso, a gente fez uma avaliação e achamos que era um trabalho extremamente necessário, importante, e aí, então, a partir deste ano, nós colocamos em toda a rede, né? Então, agora, todas as nossas escolas da rede desenvolvem um programa do pensamento computacional do 6º ao 8º ano, tendo presente essa dimensão que eu te disse, da formação de professores, da busca por um entendimento do que significa uma cultura digital na escola de educação básica, o que significa esse trabalho com raciocínio lógico, o que significa esse trabalho com resolução de problemas, né? Enfim, essas questões, para iniciar a nossa conversa, eu acho que a gente pode começar por aí. Cláudia, excelente, porque você abordou aqui um ponto importante. A gente, no nosso dia a dia, ouvindo as escolas, com a nossa consultoria, apoiando as escolas nessa implementação da BNCC na estrutura curricular, quando se tem uma rede de escolas ou um grupo de escolas, uma das maiores, eu vou dizer assim, preocupações é como fazer essa implementação quando eu tenho escolas em regiões diferentes, com culturas e perspectivas diferentes, né? E aí você já trouxe um pouquinho do segredo da rede, né? Que você trouxe para nós, que vocês fizeram uma implementação gradual, né? Que começou com as escolas do Sul em 1 ano, depois expandiu para o Rio de Janeiro, e depois isso também para uma série específica, e depois que viu que opa, ok, validamos, né, de acordo com os critérios que nós tínhamos, ampliou para todas as escolas da rede, de 6º a 8º anos. Mas eu queria, então, seguindo esse caminho, se você puder contar para a gente o caminho das pedras, mesmo. O que vocês procuraram validar nos pilotos, né, porque foi um piloto em 2023, com as escolas do Sul, 2024 foi um outro piloto com as escolas do Rio de Janeiro, e, se eu não me engano, teve a escola de São Paulo também, envolvida em 2024, e aí depois expandiu. Então, o que vocês procuraram validar, e qual foi aquele critério de validação que, opa, acho que agora a gente entendeu como fazer essa implementação em rede, então agora vamos levar para todas as escolas.
compartilha conosco. Eliel, eu acho que aqui tem uma questão importante, que é a seguinte: sim, em 24, a nossa escola de São Paulo participou também, só que a participação da escola de São Paulo, Rainha dos Apóstolos, foi uma participação um pouquinho diferente do que acontecia nas escolas do Rio de Janeiro. Porque como as escolas do Rio de Janeiro estão na mesma cidade, uma, o Notre Dame Ipanema, e a outra no Recreio dos Bandeirantes, ali, como era no Rio, o mesmo estado, a mesma cidade, a gente desenvolveu algumas atividades. Na escola de São Paulo, que é a nossa única escola em São Paulo, Rainha dos Apóstolos, a gente desenvolveu outras atividades, sendo que nós já tínhamos desenvolvido algumas aqui no Sul em 23. Então, veja, nós tínhamos, na verdade, 3 experiências funcionando, né? E eu acho que o ponto principal aqui é a gente deixar muito claro que nada é fácil, que nada é assim 100%. Até hoje nós temos desafios, nós temos pontos de atenção, que ainda na medida do andar das atividades a gente vai corrigindo. Mas tem uma questão que eu acho que é extremamente importante, que nós já vínhamos fazendo há muito tempo, que é o estudo das competências gerais da BNCC. Dentro das competências gerais da BNCC, que nós estudamos e estudamos muito, nós fizemos muitos estudos com os professores da rede toda. E aí, eu, como supervisora de ensino e com todo o grupo da diretoria de educação da sede, a gente acaba que dá um suporte para os coordenadores pedagógicos, que, por sua vez, trabalham com os seus professores, né? Então, veja, se nós vamos conversar aqui sobre a BNCC e as competências gerais da BNCC, o que nós temos lá? Nós temos responsabilidade, cidadania, repertório cultural, cultura digital, conhecimento, diferentes linguagens, né? Então, isso tudo fez parte do trabalho de formação desses professores. E quando a gente fala, por exemplo, em pensamento científico, pensamento criativo, né? Isso tudo vai gerando necessidades, na medida em que a gente vai estudando, vai aprendendo, isso vai gerando necessidade. Junto com isso vem a BNCC Computação, que nos traz o desafio da resolução de problemas, do pensamento computacional, do pensamento científico, do pensamento criativo, e essas necessidades vão surgindo. Nós implementamos as atividades nas escolas curricularmente, eu acho que isso é importante, né? Não nada foi extracurricular, faz quem quer, faz quando quer, faz no turno inverso, não. Nós colocamos o programa do pensamento computacional no nosso currículo, e como nós já trabalhamos há muito tempo com uma perspectiva multidisciplinar, o pensamento computacional, ele entrou no nosso trabalho de forma multidisciplinar, né? Quando nós propomos lá as 5 trilhas que o pensamento propõe, né, o programa propõe, as 5 trilhas, elas são multidisciplinares, porque nós temos trilhas ali que envolvem as linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e cidadania digital. Então, o que aconteceu antes? Aconteceu uma formação de professores, nós estudamos muito, tanto a BNCC, competências gerais, habilidades, quanto a BNCC Computação, e a partir disso pensamos, bom, o que nós vamos fazer com isso, né? E aí nos chega a proposta do pensamento computacional, que nós implementamos de forma multidisciplinar nas nossas disciplinas, e a gente faz isso do 6º ao 8º ano de forma multidisciplinar. Então, não tem muito o caminho das pedras. O primeiro é, vamos estudar e vamos entender o que isso significa. Vamos entender o que significa trabalhar com tecnologia na escola, porque junto com isso vem uma demanda muito grande de que inovação é ter tecnologia na escola. Então, vamos entender o que é a tecnologia da escola, porque nós temos alunos, né, nós temos estudantes que já nasceram num ambiente digital muito propício, mas nós temos professores analógicos. Como que a gente faz essa conversa? Então, muito estudo, muita formação, e essas formações foram presenciais, foram online, muita leitura, né? Nós temos um projeto de leitura instituído na rede, isso é muito comum para nós, então, estudar e ler e fazer as atividades de leitura para nós é muito comum. Então, a gente acabou que foi colocando isso até para entender o que significa inovação, o que significa tecnologia educacional, o que significa implementar, né, esse processo de
de tecnologia e de uso de ferramentas no nosso processo. E o que significa essas diferentes linguagens, né? Eu que venho da área das linguagens, o que significa essas diferentes linguagens na formação desses estudantes? O que significa esse repertório cultural, né? Porque, veja, a gente implementando um programa de pensamento computacional, a gente também tem um repertório ligado a isso. Então, esse repertório, o que isso significa? Que sentidos que se constrói? Como que isso se dá tanto no universo de um processo de ensino, que é dos professores, quanto num processo de aprendizagem, que é dos próprios estudantes? Então, aqui, eu acho que o que eu posso te dizer é que no início foi muito estudo, foi muita leitura e foi muita tentativa de entender como que isso poderia acontecer com um aluno de 6º ano. Confesso para ti que, às vezes, eu dizia, gente, mas aluno de 6º ano vai conseguir? Eu mesma te perguntava isso, não é, Eliel? Será que vai dar? E a nossa surpresa em ver que, às vezes, os professores param um pouquinho e dizem assim, gente, agora vocês continuam porque eu não estou dominando essa técnica, essa tecnologia, essa ferramenta. Então, depois que o conhecimento começa a ser construído, ninguém segura, né? Então, acho que, num primeiro momento, acho que a gente pode dizer que a necessidade dessa formação e de uma formação crítica, né, Eliel? Porque nós também não queremos, de forma alguma, criar... nós queremos líderes, né, que saibam usar a ferramenta, que saibam efetivamente compreender o que estão fazendo. Eu acho que, em tempos de inteligência artificial, nós não queremos sobreviventes de tecnologia, nós queremos pessoas que usem a ferramenta como líderes, como protagonistas do processo. Então, acho que aqui tem uma questão importante para ressaltar. Excelente, Cláudia. Você trouxe a importância do material estar organizado em trilhas de aprendizagem, né? Eu vou fazer só uma fala para aqueles que nos ouvem, para que todos possam compreender. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de conhecer o produto Pensamento Computacional da FOR, mas o nosso produto, ele é organizado em trilhas de aprendizagem. Então, as habilidades preconizadas na BNCC Computação, para o eixo cultura digital, mundo digital e pensamento computacional, são organizados em trilhas de aprendizagem que vão dialogando com habilidades de outras componentes curriculares, porque as trilhas versam sobre essas temáticas. De que forma? Por exemplo, nós temos uma trilha que versa sobre geografia e ciências. Então, quando a Cláudia diz um trabalho multidisciplinar, é porque as atividades vinculadas a essa trilha de geografia e ciências, lá no 6º ano, pode ser trabalhada pelos professores dessas componentes curriculares, porque são vinculadas às habilidades da BNCC para 6º ano referente à geografia e ciência, ao mesmo tempo que tem essa articulação com as habilidades do eixo pensamento computacional da BNCC Computação. O mesmo vale, por exemplo, para a nossa trilha de linguagens. Então, a trilha de linguagens, a gente articula habilidades de pensamento computacional, mundo digital, cultura digital, com habilidades lá do BNCC para a língua portuguesa, língua inglesa, educação física. Então, o professor dessas componentes curriculares consegue ir trabalhando essas atividades junto com o material didático da instituição e vai promovendo essa multidisciplinaridade que a Cláudia comentou. E aí, Cláudia, a esse respeito, o Luciano colocou uma pergunta para nós aqui no chat e eu vou direcioná-la a você. Então, ele quer saber como que ocorreu essa implementação na prática. Em que sentido? É 1 hora-aula por semana? É 2? É por meio de projetos guiados? Como que foi essa organização prática? A partir desse momento em que os professores, eles recebem a trilha, né? Como é feita essa organização ao longo do ano letivo, de acordo, olhando para o plano de ensino do professor? Você pode detalhar um pouquinho para nós como foi essa organização prática? Sim. Muito obrigada, Luciano, por estar aí com a gente. Eu preciso te dizer 2 coisas. A primeira é como nós idealizamos, né? Eu gosto porque o papel aceita tudo, né, Luciano? E no decorrer do trabalho, a gente viu que algumas coisas precisaram ser alteradas, né? Por exemplo, nós idealizamos com as trilhas, porque na nossa rede é muito comum o trabalho multidisciplinar, porque um dos instrumentos, inclusive, de avaliação da rede Notre Dame é a avaliação multidisciplinar.
né? Nós não fazemos mais aquela prova bimestral, trimestral. As nossas avaliações já são multidisciplinares. Então, ao invés de eles fazerem 14 avaliações, eles fazem 4, uma de cada área. Então, isso para nós já era comum. Quando nós tivemos acesso às trilhas de formação, que são as 5 trilhas que compõem o programa do pensamento computacional, para nós não foi muito difícil, por quê? Essas trilhas acontecem em áreas do conhecimento. Nós mobilizamos os professores do 6º, do 7º e do 8º ano por área, para que realizassem as atividades que eram propostas nas trilhas. Então, nós não tivemos um único professor responsável. Então, o 6º ano é a Maria, o 7º ano é o Pedro, o 8º ano... Não, nós tivemos os professores da área que conversavam entre si e colocavam as atividades a funcionar. Algumas atividades, a gente sabe que são mais propícias para uma abordagem de um conteúdo previsto no programa do professor. Uma outra atividade da trilha era mais propícia e mais adequada a um outro professor que vinculava os conteúdos do seu programa. Então, o que a gente fez? Num primeiro momento, os professores que participam, porque ainda a gente está terminando o programa desde 25. Os professores que participavam, eles se reuniam, pegavam a trilha, faziam a trilha, como os estudantes, faziam a trilha e observavam naquela trilha os objetos de conhecimentos envolvidos. E aí eles olhavam para o seu programa e se dividiam. Isso eu consigo trabalhar nesse momento, isso eu consigo trabalhar nesse momento, o outro colega, isso eu consigo trabalhar nesse momento, e as atividades da trilha eram distribuídas no trimestre, de acordo com o planejamento do professor. O que deu certo? Isso. O que não deu certo, né? Tem que ser honesta contigo. Nós imaginamos, e eu disse isso, vamos iniciar o programa do pensamento computacional, vou chutar aqui as datas, porque eu confesso para ti que eu não lembro mais. Vamos começar em 10 de março e vamos terminar em 30 de agosto. Esse é o período. Só que não, porque em 30 de agosto, em alguns momentos, alguns objetos do conhecimento não tinham sido trabalhados pelo professor. E aí, o que aconteceu? Não era possível desenvolver toda a trilha. Então, a gente parou um pouquinho, o professor desenvolveu as atividades do seu programa, da sua matriz curricular, né? Desenvolveu os conteúdos, desenvolveu os objetos de conhecimento, os alunos entenderam aquilo, e aí a gente foi, então, para as atividades da trilha que exigiam dos estudantes determinados pré-requisitos, determinados conhecimentos. Então, isso foi acontecendo no decorrer. Então, por isso que eu te disse, a gente achou que terminaria em 30 de agosto, só que não deu. Então, a gente, inclusive, agora, semana passada, ainda nós tivemos uma escola realizando uma última semana de atividades das trilhas do pensamento computacional. Só que isso é trabalhoso, Luciano, eu não vou te dizer que não, porque eu preciso que o professor olhe para o seu programa idealizado, o seu plano de ensino, e veja na trilha o que ele consegue fazer. E aí, em conjunto, os professores vão se distribuindo. Mas não é uma disciplina, um professor. O trabalho é multidisciplinar. É a área que realiza aquela trilha. Claro que em algumas escolas a gente fez alguns ajustes em função de peculiaridades do próprio professor, de peculiaridades do programa. A área das linguagens é mais tranquila porque se trata de linguagem, as diferentes linguagens, o diferente repertório cultural. Agora, por exemplo, a área da matemática, em algum momento a gente teve que dar um suporte, porque tem todo o trabalho do raciocínio lógico e as malas, as caixas, né, que depois eu acho que o Eliel pode detalhar um pouquinho, exigia do professor de matemática alguns elementos que ele tinha que ter trabalhado em sala de aula, né? Então, essa conversa, essa honestidade em dizer, não posso fazer agora porque eu tenho que trabalhar. E eu mesmo brincava com os professores, né? Gente, agora vamos trabalhar, vamos trabalhar. Por quê? Porque na sala de aula precisava desenvolver para que os estudantes tivessem o pré-requisito para que pudessem desenvolver as atividades da trilha formativa. Não sei, Luciano, qualquer coisa eu posso falar mais alguma coisa se tu tiveres dúvida. Maravilha, Cláudia. Luciano, acredito que foi contemplado.
Olá, olá, tudo bem? Me ouvem? Oi. Te ouvimos. Perfeito. Muito obrigado, Cláudia. Sim, foi contemplada a pergunta e agradeço a oportunidade de participar, tá? Muito obrigado. A pergunta era justamente essa, porque na verdade você tem um grupo de professores, você trabalha de forma interdisciplinar, mas com frequência você escuta, mas eu também preciso dar minha aula de matemática, minha aula de português, e na verdade você não está agregando uma hora na minha carga horária, e aquela questão toda que a gente também conhece muito bem. Então, acho que a proposta está assim entendida, e esse movimento ele também não se consolida em apenas uma tentativa e nem mesmo em um ano. É um projeto de médio e longo prazo. Parabéns aí pela implementação, pela iniciativa, e cumprimento a Lise também, que eu já conheço aí de um outro trabalho. Tudo bem, Lise? Boa tarde, obrigado. Obrigada, Luciano, estou à disposição, e acho que isso que tu dizes é importante. Eu mesmo sempre brinco com os meus coordenadores, os meus professores, olha, os meus, né, enfim, os professores, os coordenadores da rede, eu sempre brinco, às vezes eles dizem, Cláudia, a gente não conseguiu trabalhar, eu digo, gente, vamos trabalhar, vamos dar aula, o que fizeram, e a gente brinca, mas é um desafio sim, Luciano. Mas aqui eu acho que passa muito por uma outra questão que eu queria incluir aqui, que é a sensibilização. Programa do pensamento computacional não é um programa que a supervisora de ensino quer ou a diretora de ensino quer. Um programa em que todos participam e que precisa de uma sensibilização. Sensibilização para que os professores participem, porque não é eu vou fazer isso para o programa. Não. O programa do pensamento computacional, ele é incluído no nosso planejamento estratégico, certo? E ele passa a ser, inclusive hoje nós temos o programa do pensamento computacional como uma estratégia no nosso plano estratégico desta quadrienal, Luciano. A gente incluiu no nosso planejamento estratégico. Por quê? Porque nós entendemos que esse processo, né, essa capacidade, esse trabalho de desenvolver as habilidades, a compreensão do impacto do trabalho com a tecnologia, com a inovação, com a IA, com a multidisciplinaridade, com a construção da cidadania, com questões assim, as trilhas, por exemplo, não vou aqui falar de cada uma, mas tem questões assim básicas, questões climáticas, por exemplo, estão previstas lá nas trilhas. O que isso significa trabalhar com questões, educação financeira, que tem lá na matemática, educação climática, que tem lá no plano, o que isso efetivamente significa na formação de crianças e adolescentes na educação básica, né? Então, acho que aqui é uma sensibilização também, Luciano, de observar que o programa do pensamento computacional, ao lado, ou junto, ou simultâneo, as competências e as habilidades, tanto da BNCC quanto da BNCC Computação, não se resume numa cultura digital, não se resume num raciocínio lógico, não se resume num pensamento computacional, que é um nome bonito. O que efetivamente isso significa, né? Na medida em que a gente trabalha com todas as trilhas, no intuito de criar estudantes críticos, que consigam ver além do programa, que consigam estabelecer relações, que não se preocupem apenas em memorizar, seja esse conhecimento ou aquilo, mas estabelecer relações entre as atividades que vão fazendo, né? Observar a linguagem como um elemento humano que aproxima, que traz o conhecimento, enfim, acho que aqui nós temos algumas questões que são importantes, que acabam extrapolando o programa do pensamento computacional, mas que precisam estar no nosso trabalho pedagógico de formação, das pessoas, dos professores, dos estudantes, né? Aqui já vou chamar um componente importantíssimo, né? Eu acho que quem está nos assistindo é da educação básica, que é um componente importante chamado família, né? Às vezes a família vem lá e diz assim, ué, não teve aula hoje? Ficaram brincando com as pecinhas da caixa? Então, tem todo um trabalho também de conscientizar do que significa, aspas, brincando com as pecinhas da caixa. Então, é um tripé, né, que se desenvolve aí no trabalho. Maravilha, obrigado, Cláudia, obrigado, Luciano. A Cláudia comentou aqui em alguns momentos sobre a caixa, né, ou a maleta, então, explicando para todos,
além do acesso à nossa plataforma, para que professores e alunos tenham acesso a esses materiais didáticos, que, como a Cláudia disse, são materiais flexíveis e modulares, que permite que o professor vá utilizando esses materiais de acordo com o seu programa de ensino, é enviado para os estudantes um kit maker, um kit de peças maker. Então, é esse kit que a Cláudia está se referindo a essas caixas. É uma maleta que é enviado para os alunos com materiais para a gente também trabalhar outras possibilidades de construções, de prototipações, com recursos de eletrônica, de mecânica, com peças de automação, com placas de automação, para que o estudante possa ter essa variação de propostas metodológicas nas aulas. Então, em algum momento, o estudante trabalha com ambientes de programação, em outros momentos, com esses materiais físicos, criando protótipos, outros momentos ele articula esses protótipos com os ambientes de programação, mas também há atividades desplugadas. A gente trabalha com jogos, com dinâmicas, propostas textuais, propostas artísticas, música, né? Então, tem uma variedade de propostas que são mobilizados nesses materiais, e aí uma das propostas é por meio desses materiais que a Cláudia trouxe, né? E é o momento que a gente percebe, né, Cláudia, que os alunos têm um engajamento, e é um momento, muitas vezes, que o professor traz que é o que ele precisava para trabalhar um determinado tema do seu programa de ensino de uma forma diversificada, para além daquilo que o professor já vem trabalhando habitualmente, né, nas suas práticas docentes. Agora, Cláudia, um ponto importante que na sua fala, que eu percebo, é a questão da formação do professor. Porque você trouxe da sensibilização, e aí eu queria puxar para esse tema, assim, da sensibilização, mas também do seu corpo docente, né? Como vocês pensaram essa questão da formação dos professores, olhando para a rede, né? Porque a matriz está em Passo Fundo, mas vocês tiveram que pensar em propostas formativas que colocasse todos os professores dos 3 estados em articulação, com a mesma visão, com a mesma proposta, e a gente sabe que trabalhar com formação de professores é um desafio, por várias vertentes. Eu queria que você comentasse um pouquinho conosco, compartilhasse, como foi esse olhar e esse trabalho formativo com os professores. Teve encontros presenciais, teve encontros online, como que foi feita essa divisão, foi por escola? Conta um pouquinho para nós como vocês se organizaram. Eliel, foi um pouco de tudo, né? Porque, bem como tu diz, formação de professores é um desafio, né? Não tem como não dizer isso. Eu vou dizer aqui que os meus professores são ótimos, né? Os professores da rede Notre Dame são ótimos, mas assim, o que nós temos aqui? O trabalho iniciou com a formação. Nós tínhamos um trabalho já feito com as competências e habilidades da BNCC. Nós tivemos ali, em seguida da pandemia, ou durante a pandemia, um trabalho muito grande, com diversas oficinas, né? E a Lise está aqui, que não me deixa mentir sozinha, né, Lise? Foram muitas oficinas com esses professores, de um modo geral, para que eles pudessem ter acesso à ferramenta, se conseguissem lidar com as ferramentas, conseguissem aprender o uso efetivo dessas ferramentas para o pensamento crítico, para a resolução de problemas, ter a tecnologia a serviço do processo de aprendizagem. Então, assim, tudo iniciou ainda lá na pandemia, né, com um estudo muito grande. Então, a gente fazia leituras, a gente fazia muitas oficinas online. As oficinas aconteciam como, Eliel? A gente colocava diferentes horários, porque também ficava difícil para os professores entrarem sempre no mesmo horário, porque tinham aula, porque tinham outro compromisso, porque tinham outra escola. Então, a gente organizava diferentes horários, eles entravam nas formações, participavam das formações no horário que podia, e foi iniciando. A gente fez formações presenciais com o grupo da FOR, conosco, de ler, de estudar,
de discutir assuntos, de ver como que isso poderia ser implementado. Então, nós fizemos muitos encontros presenciais, e na rede, a gente sempre tentou encaminhar daqui, quando eu digo daqui, é da sede, daqui para as escolas. Mas a gente sempre tentou respeitar a característica da unidade, né? A gente sabe que isso é difícil. Algumas vezes, talvez, a gente até tenha deixado os professores, os coordenadores, um pouco incomodados, porque a gente disse, vai assim, faz assim, ok, pode, não pode, agora não dá mais, agora cumpra-se. Porque tem um momento em que a gente tem que dar um basta e dizer, não, agora vai ser assim, cumpra-se e pronto, né? Mas a gente sempre tentou, na medida do possível, respeitar essas diferenças, até porque os professores têm caminhadas diferentes também. Assim como eu tinha professores que não tinham uma caminhada com o uso de ferramentas, eu tinha professores com uma caminhada muito boa. E aí a gente foi se ajudando, foi distribuindo os trabalhos, as tarefas. Agora, a gente nunca perdeu o foco de que quem organiza esse trabalho é o professor, né? O professor é o mediador do processo de construção do conhecimento, de acesso aos bens culturais, de acesso aos diferentes saberes, do uso da tecnologia para o trabalho com a criatividade, para o trabalho com a construção do conhecimento. Então, o professor sempre foi o nosso protagonista do processo. Então, a gente sempre cuidou de fazer formações presenciais, online, em grupo, por área, com leituras sugeridas para que essa formação e autoconhecimento do próprio professor fosse acontecendo. Veja, hoje nós estamos terminando o 3º ano de realização do programa do pensamento computacional. Só que antes disso, muitas leituras foram feitas. E até hoje a gente faz oficinas, faz formações, né? E o grupo esqueceu como lidar com tal ferramenta. Fazemos uma oficina para lembrar como faz o uso de tal ferramenta. A gente organizava plantões em horários, por exemplo, no fim da tarde, né? Plantões com o grupo da FOR para responder dúvidas pontuais dos professores que iniciavam o trabalho e não conseguiam avançar porque não dominavam a ferramenta, né? Eu também tenho que registrar que houve todo um investimento, né, da rede em relação a esse trabalho. Há um investimento de tempo, há um investimento financeiro, há um investimento de sensibilização mesmo de todos, tanto dos gestores, que para o gestor, às vezes, isso não é uma coisa tão fácil, né, porque é óbvio, envolve tempo, envolve a questão financeira, mas a gente sempre tratou como um investimento, nunca como despesa. Acho que isso é uma característica da rede que me orgulha muito, né? A gente, quando sente a necessidade do trabalho, e essa era uma necessidade, isso a gente vê como investimento. Então, a rede também investiu nesses momentos online, presenciais, de estudo, plantão, para que as coisas acontecessem. Porque não adianta, Eliel, se o professor não estiver sensibilizado de que ele é responsável por aquele processo, de que ele tem que aprender a lidar com aquilo, não acontece. Não é porque eu quero ou porque você foi na escola visitar que vai acontecer. A gente precisa dessa sensibilização, porque esse professor, ele é o mediador, né? E ele é o humano da história. Ele é o que trabalha com a criatividade, é ele que trabalha com a atenção, é ele que trabalha com essa integração de saberes, é ele que proporciona a relação de saberes. Não adianta eu ter uma ferramenta, uma tecnologia, uma plataforma, se eu não tenho um mediador que faça esse trabalho de mediar conhecimentos, né, com professores, com estudantes, com a comunidade. Então, acho que poderia ser isso. Então, o desafio, sem dúvida nenhuma, ele é esse, né, é enfrentar a formação dos professores, né, e a disponibilidade, inclusive a disponibilidade do próprio recurso na escola, né, porque às vezes a escola não tem todos os recursos, então, mais uma vez, um investimento. E o domínio do uso dessa ferramenta, dessa tecnologia. Cláudia, é importante a gente pontuar que o professor, ele precisa se sentir seguro.
né, para fazer essa implementação, né? Eu falo assim, eu sou professor de matemática, e aí, há um tempo, venho trabalhando com os mesmos anos escolares e faço, eu já tenho a minha aula ali organizada, sei quais são as minhas dinâmicas, quando for trabalhar tal tema, depois um segundo tema, e de repente chega um material que eu desconheço, eu preciso me sentir seguro para trabalhar esse material, porque é uma questão de me colocar à prova também, né? E aí é importante a gente entender, então, que toda essa sensibilização e investimento, e aí você me corrige se eu entendi errado, é voltada exatamente para que esse professor se sinta seguro, né? E aqui tem um ponto importante, que é uma característica, e aí agora falando do nosso produto em si, que é essa personalização que a gente faz com o professor, esse acompanhamento, né? Apesar além das formações que são feitas, sejam elas presenciais ou online, tem um momento também de personalização. O professor, ele traz para nós a sua demanda, olha, eu tenho essa atividade, vocês colocaram essa atividade com o tema X, no meu programa de ensino, eu vinculo esse tema X com o tema Y, como que eu posso, então, incluir esse tema Y com a proposta inicial? E a gente vai fazendo esse apoio para o professor ir adaptando e também ir trocando, muitas vezes, as ferramentas que ele também se sinta seguro, né? Isso é um ponto importante, uma característica do nosso programa. Antes de voltar, Cláudia, eu queria falar com você ainda sobre a questão da infraestrutura, queria comunicar a todos que a nossa equipe colocou aqui no chat, não sei se todos conseguiram já visualizar, um link de um formulário para que aqueles que ainda não se inscreveram na live possam se inscrever, porque muitas vezes você chegou aqui porque recebeu o link, mas não se inscreveu, para que você possa se inscrever aqui nesse formulário para concorrer a um item que será sorteado aqui ao final da live, ok? Além disso, a nossa equipe também colocou uma enquete aqui para que nós possamos conhecer o grupo, referente à seguinte pergunta, se você já tem feito, já tem promovido o desenvolvimento do pensamento computacional de seus estudantes, aqui uma enquete nos recursos do Google Meet. Agora, Cláudia, eu volto para ti, e aí uma pergunta um tema, né, que a gente sempre recebe, e aí a gente já está caminhando para a finalização da nossa live, é referente à infraestrutura e equipamentos, né? Então, para eu trabalhar com esse programa, para eu implementar a BNCC Computação de um modo geral, como garantir uma infraestrutura e equipamentos padronizados, com condições padronizadas em todas as unidades? Como que vocês lidaram com essa temática? Eliel, é um desafio, né? Mais um desafio. Primeiro, porque envolve investimento, né? E segundo, que envolve pessoas habilitadas a dar esse suporte. Mas em todos os momentos, Eliel, a gente sempre teve o apoio da TI, da sede, né, da sede provincial, e com o grupo do TI lá da unidade, né? Então, por exemplo, quando tínhamos algum problema de rede, como que isso acontecia? A TI da sede era acionada e encaminhamentos, soluções eram feitas. Lá na unidade, tínhamos computadores ou Chromebooks, ou enfim, que não funcionavam ou que não estavam dando acesso. A TI organizava um momento para que a TI da escola pudesse proporcionar e organizar essas coisas. Então, todos os momentos, inclusive, Eliel, nas primeiras formações que a gente fazia, e a Lise sabe muito bem como isso acontecia, porque ela nos ajudava a organizar o cronograma, em muitas formações o grupo da TI participava também. Não eram formações só para os professores, né? Eram formações para os professores, para o grupo de TI, se nós tínhamos, de repente, algum caso de inclusão, o monitor participava da formação, diretor, vice-diretor, os coordenadores, ou seja, a gente mobilizava todos os partícipes do processo para que lá na ponta o show continuasse, né? Então, é necessário, sim, infraestrutura, mas também, assim, não é nada extraordinário, né? Não é nada, assim, que vai mudar o rumo da conversa. Bom, as escolas hoje têm um mínimo de tecnologia e um mínimo de infraestrutura. A questão é
deixar isso bem organizado, uma conversa bem efetiva com as TIs, tanto da sede quanto das unidades, se caso não tem sede, tem só as unidades. Os TIs, as pessoas que organizam isso, precisam saber o que é possível fazer, o que não é possível, o que bloqueia, o que desbloqueia, enfim. Aqui, junto com isso, eu acho que é importante a gente dizer que implementar um programa dessa envergadura significa uma série de outras questões que estão paralelas. Existe uma questão de formação ética, de formação cidadã, de formação intelectual, porque isso que tu dizes, o professor tem que estar seguro, sim, inclusive nós tivemos, e aí reforçando o que eu respondi para o Luciano antes, nós tivemos casos de unidades que atrasaram o trabalho. E aí a gente foi até a escola e perguntou, o que aconteceu, gente? Nós tínhamos afinado os conteúdos da disciplina com a trilha, o que aconteceu que atrasou? Conversa, dali a pouco alguém diz assim, agora eu entendi, eu não tinha entendido que era para fazer assim. Então, assim, isso é de extrema importância. Então, por isso que eu digo, implementar um programa desta envergadura na rede é um programa que traz, que escancara uma série de outras questões, né? A formação dos professores, o desafio de tecnologia, o entendimento, a, aspas, compra da ideia, porque se o professor não comprar a ideia, ele vai só fazer o que está lá na trilha e acabou, graças a Deus, eu terminei o meu pedaço. Não, a gente sempre tentou que não fizesse. Os nossos coordenadores fizeram um trabalho e participaram de diferentes formações para que isso realmente acontecesse. Então, os coordenadores também, em algum momento, disseram, olha, atrasou porque eu não entendi, eu preciso de mais uma formação, eu preciso de mais uma visita, o que eu faço com essa trilha? Ela está incompleta, eu não recebi todas as informações, eu não estou conseguindo dar todas as informações necessárias. Isso é comum e faz parte do processo. Nós não vamos dizer aqui que tudo acontece da melhor, não. Mas são coisas são pontos de atenção que vão surgindo no decorrer do processo, que a gente vai ajustando e vai trabalhando, né? Tendo presente que o professor é esse mediador deste processo todo de ensino, e que os professores precisam ter clareza de que eles lá na sala de aula são protagonistas, mas os seus alunos também, né? Muitos relatos hoje, maravilhosos, de alunos que superaram todas as expectativas, que o professor diz para nós, olha, eu deixei eles fazerem, porque chegou um momento que eu já não sabia mais o que estavam fazendo, porque a criatividade foi tanta, o manuseio, o domínio de programas e tal. Então, a gente tem relatos muito interessantes dessa aprendizagem acontecendo. Então, acho que isso também é importante nesse momento em que a gente está olhando, né, prospectivamente para o programa, que já tem 3 anos. Para mim, começou hoje, mas agora olhando, até eu mesma falando, a gente já estão 3 anos, né? Que bom que a gente chegou aqui. É isso aí, é fruto de um trabalho árduo, né, Cláudia? É um trabalho de toda a equipe da Rede de Educação Notre Dame. Cláudia, eu vou fazer uma última pergunta para ti, que chegou aqui para nós, e aí depois, se algum dos convidados tiver alguma questão, algo para colocar para ti, estão convidados, mas eu não posso finalizar a live, porque estão pedindo para ouvir você falar um pouquinho sobre os resultados de todo esse investimento que você trouxe para a gestão. Né? Então, você trouxe para nós que é um investimento de tempo, é um investimento financeiro, com formação de professores, com estrutura de equipamentos, tem uma questão ali de curricularização, enfim. E aí, queria que você abordasse um pouco para nós, até o momento que você puder, claro, contar um pouquinho para nós, quais são esses resultados dessa implementação, como que essa implementação, ela tem influenciado fidelização de famílias, argumento de valor decisivo que você tem visto pelas famílias no momento de captação de novas matrículas, enfim, agora é um tema um pouco mais delicado, mas a pergunta é resultados para a gestão, quais são esses resultados? Liel, eu acho que a gente pode dizer que os resultados são muito positivos, porque hoje, por exemplo, hoje mesmo, né, outubro, a gente está organizando, por exemplo, listas de material didático para 26. Né?
Estamos no auge dessa organização das listas. E eu tenho professores que dizem assim, não, eu quero continuar com esse livro, porque se a gente vai continuar com o programa do pensamento computacional, aqui eu consigo fazer uma relação legal. Eu já tive professores e coordenadores, quando a gente visita as escolas, dizendo, o ano que vem eu vou fazer isso aqui diferente, eu vou fazer primeiro isso, depois isso. Gente, nós estamos em outubro, o professor se preocupando como ele vai dar aula no ano que vem, eu acho que é um resultado super, super positivo, né? Quando os professores, nas reuniões de pais, explicam para as famílias o que os seus filhos fizeram e expõem, por exemplo, o que os filhos fizeram, certo? Eu acho que é extremamente positivo, as famílias olhando as feiras, participando de mostras na escola e perguntando o que é isso, de onde que saiu, como é que fizeram, e eles dizem, eu fiz numa aula do pensamento computacional, eles dizem aula do pensamento computacional. Então, eu acho que isso tudo são resultados positivos. E, em termos de gestão, eu acho extremamente significativo, porque a gestão da rede de educação Notre Dame entendeu a importância deste programa, tanto entendeu que hoje faz parte de uma estratégia, né? É um diferencial estratégico no nosso planejamento estratégico de 25 a 28. Então, há uma série de observações que a gente faz em função da realização do programa. Então, a gente já está pensando em formações que precisam trabalhar tal tema no ano que vem, a gente já, na escolha do material didático, já está prevendo que no ano que vem a gente precisa ter esse diferencial, porque agora, neste mês, todas as escolas estão terminando as atividades relacionadas ao programa do pensamento computacional, porque novembro, dezembro já é final, já é terminar o que tinha que terminar e deu. Mas essa organização de 26 já está prevendo. Então, eu acho isso extremamente positivo, né? A gente recebe e-mails de coordenadores, Cláudia, já tem agenda, Liz, eu nem te falei isso, mas eles dizem assim, já tem agenda das formações do ano que vem. Gente, eu acho isso super positivo, um professor me pedindo se tem agenda de formação, um coordenador. É claro que isso também significa, eu tenho que me organizar, porque senão depois eu não vou participar, vai dar problema. É claro que tem esse cuidado também, e a gente também tem esse cuidado de que todos participem, de que todos façam, que isso é um comprometimento de todos, não é? Chegou um momento, ele é o que nós da rede não é mais faz quem quer. É um programa instituído na rede e todos vão fazer, ponto. A partir daí, a gente vê quais são as diferenças e necessidades que cada unidade precisa ter. Então, eu acho que de resultados é isso. É uma aprendizagem mais efetiva dos estudantes, é uma interdisciplinaridade que trabalha com diferentes questões que envolvem competências e habilidades que estão pressupostas no nosso planejamento das disciplinas, das áreas do conhecimento. É o entendimento hoje de todos da rede, né? Nós da gestão, coordenadores, professores, de que inovação não é ter computador. Inovação é eu pensar diferente, é eu pensar além da caixa, é eu proporcionar diferentes relações, é eu conseguir estabelecer diferentes acessos aos bens culturais, a impor, a colocar, a provocar uma cultura diferente na escola, né? Hoje nós temos atividades que se realizam no pensamento computacional acontecendo no Fundi1, né? Essas atividades, muitas atividades que nós fizemos lá com 6º e 7º ano, hoje as nossas crianças do Fundi1 fazem, né? Agora, no final do ano, começam as feiras, começam as mostras, a gente vê as crianças expondo coisas já com um encaminhamento diferente. Então, quando isso vira cultura na escola, me parece que fica mais fácil de gerenciar e fica mais significativo encontrar os resultados. Os desafios são muitos, porque formar professores é um desafio por natureza, num programa que não fez parte da nossa formação, quando nós nos formamos professores na nossa graduação, isso nem existia, e se existia, nós desconhecíamos, né? Então, acrescentar algo desta envergadura na nossa formação atual é um grande desafio.
Os nossos professores acabam que estão sobrecarregados, porque são muitas atividades na escola, né? Isso é um outro desafio, que algumas atividades a gente até deixou, ó, vamos deixar essa e vamos fazer essa, porque não vai dar tempo. Acho que é uma honestidade também de ver aquilo que é possível fazer e aquilo que não vai ser possível fazer, né? Eu mesma liguei para vocês algumas vezes e disse, gente, vamos cancelar essa atividade, porque não vai dar. Se é para fazer mal feito, não vamos fazer a formação a outra e tal. Então, acho que isso tudo são resultados, Eliel. Essa disponibilidade de ver o conhecimento sendo construído por meio de um outro processo que não era comum na escola. Acho que isso é um grande resultado, né? O que, obviamente, traz um grande desafio, mas acho que escola é isso, né? Se escola não tiver desafio, então, não sei o que a gente está fazendo aí, né? O nosso desafio é isso, é criar, é educar, é formar pessoas que consigam, sei lá, ver, imaginar algo que vão fazer num futuro que nem existe, né? Isso me assusta um pouco, né? Eu sou velha e eu me assusto um pouco, né? O que vai acontecer? A gente está formando cidadãos, formando estudantes para cursos nem sei, de graduação, se é que vai ser de graduação, de pós-graduação, não sei, de um futuro que nem existe, de profissões que nem existem, mas, enfim, se a gente formá-los bem, éticos, cidadãos, responsáveis, estudiosos, protagonistas, líderes, pessoas que querem fazer algo diferente, melhor, eu acho que está ótimo, né? Então, eu acho que o programa do pensamento computacional é uma das opções que a escola tem para desenvolver um processo assim. Acho que de resultado positivo, acho que pode ser esse. Maravilha, Cláudia, obrigado por você compartilhar conosco. Eu acho que quando você fala sobre a cultura, aí é muito importante, então, a gente ressaltar que quando tem essa cultura entre todos os envolvidos, a gente consegue, então, fazer essa aplicação em diversos cenários, né? Você mesmo trouxe aí que está algumas atividades sendo utilizadas ali nos anos iniciais, e aí a gente consegue ver essa implementação como um todo, né? E aí eu acho que o importante para a gente fechar é entender que todo esse movimento que você descreveu para nós aqui por meio da sua fala é resultado de algo que começou lá atrás e vocês tiveram a decisão de começar, né? Foram muitos os desafios, como você trouxe, muitas dúvidas, muitas questões, mas não, vamos iniciar, a gente começa com 2, 3 escolas primeiro, depois a gente vai ampliando aos pouquinhos, e hoje eu acredito que vocês estão colhendo frutos dessa decisão tomada lá atrás e podendo compartilhar com mais pessoas, né? Eu não sei se alguém que está aqui nos ouvindo até agora, se tem alguma questão para colocar para a Cláudia. Enquanto isso, eu vou pedir para a nossa equipe se preparando para fazer o sorteio. Não sei se tem alguém, eu acredito que não. Cláudia, você foi, na minha opinião, assim, bem esclarecedora, como sempre. Você sabe que eu te admiro demais. É uma honra sempre estar dialogando com você, um aprendizado, assim, aqui não tem nem como quantificar o tanto que você transmite aprendizagem para nós, e aí eu falo de mim, que estou aí começando, dando os primeiros passos aí na carreira docente. E quero, em nome da FOR, Cláudia, te agradecer pela sua honestidade, sabe, pela sua fala honesta, dialogar com a realidade da escola, de compartilhar conosco tudo que vocês têm desenvolvido na rede, e essa parceria, essa honestidade em querer sempre compartilhar, não é só agora, em todas as nossas reuniões de alinhamento, você sempre tem esse carinho de querer ensinar algo para nós, e é sempre muito gratificante para todos nós. Bom, muito obrigada, Eliel. Eu acho que eu é que agradeço, não é? Porque a FOR sempre foi uma parceira, né? E o caminho ainda é longo, né? Eu lamento te dizer, mas ainda tem muita coisa para fazer, né? A gente já conseguiu fazer muitas coisas, mas agora eu acho que aquilo que eu disse, acho que o grupo já conseguiu entender melhor o processo, né? O programa como tal, e então agora talvez até os desafios sejam maiores, porque já há um entendimento, né? Então, nós temos muitas coisas para fazer ainda, temos muitos pontos de atenção a olhar, a recalcular a rota, a reorganizar, mas eu gostaria de agradecer todo o teu apoio, em especial o teu e o da Lise nesse programa, todas as formações, né? A FOR realmente é um parceiro significativo para a Rede Notre Dame,
porque realmente é um parceiro que a gente pode contar e que nos ajuda, né, nesses momentos aí em que precisamos formar os nossos estudantes enquanto pessoas melhores, né? Muito obrigada e eu estou sempre à disposição. Maravilha. Agora eu vou passar a palavra, então, para a Cris. A Cris vai ser a responsável, pessoal, por fazer esse sorteio. E aí, já agradecendo a participação de todos por estar conosco nessa live, e a gente se encontra numa próxima live da For Education. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do nosso programa, não hesite em entrar em contato conosco, a nossa equipe sempre está disponível, até mesmo para poder conversar com vocês sobre dar os primeiros passos. A gente está aberto para uma conversa inicial, te ajudar a entender a sua realidade, como que a gente pode apoiar você na sua instituição a começar, assim como a Cláudia trouxe na fala dela. A gente teve a decisão de começar. Então, conte conosco para esses momentos.